Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maria Irenilda, repórter aqui do Jornal Estado de Minas. Nós estamos aqui ao vivo na redação para a nossa última rodada de pergunta e tira dúvidas aí para o Enem 2019. Essa semana, nosso foco foram as provas desse último domingo. Já tiramos dúvidas de biologia, química, física e hoje nosso assunto é matemática. E para isso eu recebo os professores do curso preparatório Cromos, todos de matemática. Isso, a melhor matéria. Exatamente, Marlon Silva, e Lucas Calazans. Ei, gente. Vinícius Tomás. E aí, só vou deixar um recadinho lembrando para vocês que nós estamos ao vivo nas redes sociais do jornal, Instagram e no Facebook. Então você manda sua pergunta, participa dessa conversa com a gente aqui. E vamos passar a bola para cá, professores? E a dúvida de todos, de sempre, é quais são os assuntos que mais caem de matemática e que devem cair de matemática nessa prova do Enem? Sempre as matérias que mais caem são assim, todo ano se manter o mesmo ritmo, análise combinatória, probabilidade, funções, parte de equação, matemática financeira. Eu priorizo também muito a parte de proporção, a própria matemática financeira, a organização de dados numéricos, que seja em tabela, que seja em gráfico, a leitura mais efetiva mesmo, de pegar o que realmente serve para o problema. Então isso cai demais no Enem. Quando a gente trabalha ali muito com razão, proporção, porcentagem, são os temas mais trabalhados aí, as questões trabalhadas no Enem, e uma prova também contextualizada, que vem trabalhando aí problemas do cotidiano que a gente precisa analisar para tentar resolver, solucionar aquele problema por meio de fórmulas, equações matemáticas. O Enem está sempre cobrando, levando a Enem essa prova para esse lado. E o mais bacana é quando envolve, igual o Marlon falou, outras disciplinas, por exemplo, quando cobra pH envolvendo logaritmo, quando cobra escala. Então isso é muito importante, que promove a conexão entre outras disciplinas. Ou seja, a coisa dificulta, Vocês perceberam fica que a coisa mais só linda. dificulta. Bom, mas aí, tem dentro são 45 questões, 45 de matemática. Isso. E tem aí uma divisão, assim, de conteúdos mais difíceis, médio, fáceis? Como é que é feita essa divisão? Bom, quando a gente olha a prova do Enem, tem essa divisão em questões fáceis, médias e difíceis, Então a gente prevê ali uma quantidade de mais ou menos 10 a 15 questões fáceis, umas 20 questões que a gente considera entre médias fáceis e médias difíceis, e ali também umas 15 questões, de 10 a 15 questões difíceis. Então a gente tem essa divisão e o aluno, a gente trabalha esse sala de aula para o aluno reconhecer que tem conteúdo que normalmente é cobrado em questão mais fácil ou questão média. Então a gente consegue reconhecer ele quando ele cobra um conteúdo mais difícil ou mais fácil, Então a gente consegue ver essa distribuição. Não é fácil, mas dá para a gente tentar ali analisar as questões que são mais fáceis ou mais difíceis durante a prova. Que é um problema que muitos alunos têm medo tremendo dele. E aí costuma cair uma questão mais ou menos fácil, uma média. E tem assim uma questão que vai levando para o lado mais complicado, porque mexe com exponencial depois, com matemática financeira, com link entre as matérias. Então isso costuma ser uma questão um pouco mais trabalhosa de responder. Eu costumo falar com meus alunos o seguinte, que não existe um conteúdo muito difícil, existe uma questão muito bem elaborada. Muito bem. Então o que acontece é o seguinte, igual o Vinícius falou de logaritmo. Tem questões que são fáceis de logaritmo, tem questão que é só utilizar a definição. Mas quando envolve com a matemática financeira, realmente o bicho pega. Então, assim, o aluno tem que saber separar isso. Não é o conteúdo, é assim como que a questão está sendo trabalhada naquele momento. A cobrança. Porque dependendo do jeito que aparecer, o aluno fala assim, tem que só utilizar a definição de logaritmo. Ou não, tem que utilizar uma equação e vai puxar. Eu já vi muito comentário, às vezes, dos alunos, há um tempo atrás falando, nossa, eu vou estudar o básico, que eu vou conseguir fazer a prova de matemática, porque eu consigo extrair as informações no texto da questão. E hoje a gente está vendo que não é bem assim, a prova é bem conteudista. Então, cobra bastante conteúdo, cobra bastante propriedade, então a gente tem que ter muita atenção ali, e até mesmo as questões mais fáceis, quando a gente fala que questão fácil, mas aí você tem que olhar para o comando, igual quando a gente calcula, aí vamos calcular o x da questão, às vezes o que está pedindo não é o x da questão, às vezes é 2x, às vezes é o triplo de x. Então, além de ser uma questão que eu consigo resolver, eu tenho que ter muita atenção para o comando da questão também, E é claro assim, que o Enem, desde 2009, que vem o novo Enem, vindo tendo um levantamento de questões, até 2014 a prova do Enem ela era bem formulada, mas nem tanto. Mas 2015 para cá a prova está muito melhor.
muito mais conteudista, questões assim que dão trabalho para poder pensar, organizar as ideias, coisas que isso antigamente tinha, mas era bem menos do que tem agora. Ao longo, né, das conversas que nós tivemos com outros professores também, sempre eles ressaltaram muito essa questão da importância de ler e entender o enunciado, né? Porque tem também essa questão, isso, né? Tem muita questão que o enunciado, se você não souber interpretar, você faz a conta, mas não sabe o que você faz com aquele resultado, o que você vai fazer com ele. O enunciado tem a parte que explica a questão, a parte do comando, o que ela está pedindo. Então, só fazer a conta em si não adianta nada. Você tem que saber interpretar o que ele está pedindo, totalmente. E o mais bacana é quando você tem aquelas questões pequenas, vamos supor, um texto de 3, 4 linhas, que envolve uma conta tremenda, e além disso, quando você chega na resposta final, não é o que você está achando na equação. É um que você tem que subtrair alguma coisa, como o Marlon falou. O nosso problema, pelo menos a minha opinião em matemática, é quando você tem uma questão que exige uma interpretação muito alta, exige um nível de compreensão, e o aluno deixa de fazer ela para pegar um texto menor. Talvez ele vai perder até mais tempo fazendo conta do que lendo a questão mais fácil. E assim, a gente estava dando um curso, né, o Interprovas, por Cromos, e eu percebi muito isso. Você tinha muitas questões pequenas, que envolviam uma conta grande, e questões de mera interpretação, que era mais rápido. Bom, como você está acompanhando ali, pode não ter a sorte de ter vocês como professores no preparatório, a gente quer saber como é que a gente identifica, assim, bati o olho, eu sei que a questão é difícil ou fácil, se eu gasto muito ou não tempo ali, como é que faz? Normalmente a gente não tem que ficar procurando, às vezes, uma questão fácil, uma questão difícil, né? A gente tem que olhar, a gente costuma trabalhar em sala de aula isso, por exemplo, como o Vinícius falou, eu tenho uma questão de log, pode ser que essa questão venha a ser difícil, a gente não está cravando que essa questão vai ser difícil, mas pode ser, né? Costuma ser. Uma questão de análise combinatória, por exemplo, normalmente vem uma cobrança pesada por trás dessa questão. Então a gente consegue identificar, e eu ouço muito isso. Aí eu tenho um gráfico na questão, será que essa questão é fácil? O gráfico ajuda muito a leitura da questão. Então, às vezes, essa questão, quando eu olho que é só uma análise para eu verificar, sempre lembrando o comando da questão, eu consigo fazer essa identificação. Só que eu acho que pode ser um erro o aluno procurar essas questões na prova. É lógico que dá para identificar o aluno que você está fazendo na prova ali, mas procurar não é o caminho, né? E também quando você está estudando, quando você tem uma facilidade na matéria, por exemplo, eu gosto muito de questão de probabilidade. Então a questão de probabilidade, talvez quando eu pegar, eu vou conseguir ir melhor nela. Então assim, a afinidade na hora de fazer a própria prova do aluno, das questões que ele tem um pouco mais de interesse, ou então uma matéria um pouco mais detalhada, que ele gosta, ele vai em cima dela que ele consegue resolver mais fácil. E outra coisa também, o aluno tem que ter uma visão em relação até o português da prova. Como assim, Lucas? Assim, você pega a prova e você tem que ver, nossa, essa questão envolve uma tabela, por exemplo. Será que é agradável fazer agora? Será que eu tenho um domínio de gráfico? Talvez eu vou fazer essa questão agora ou depois. Ele tem que ter uma estratégia, porque se ele não tiver, pelo menos uma noção, o que me agrada, o que eu sei. Eu tenho domínio de logaritmo. Então, atacou o logaritmo, caiu o logaritmo, vou fazer. Vai em cima. Então, essa questão de fácil, médio, difícil, primeira coisa que o aluno tem que perceber. Chegou na prova, deixa eu folhear. Deixa eu ver o que tem na prova primeiro. De cara fazendo a primeira questão. Né? Porque dependendo, a gente faz a prova do Enem todos os anos. E, vamos supor, o Marlon pegou a prova azul, eu peguei a prova rosa, o Vinícius pegou a prova amarela. Dependendo da prova que você pegue, a ordem é diferente. Então, você pode começar por uma questão bem mais difícil. Vamos supor, a prova do Marlon começa com a questão mais difícil da prova e a minha prova começa com a questão mais fácil. Então é importante que o aluno folheie antes de começar o jogo. Entendi. Era essa uma dúvida, inclusive, a gente ia perguntar aqui, como é que faz, né? Você lê tudo ou já chega e já vai começar a fazer? Não, é importante ler primeiro. Ler tudo, como é que está organizado, para ele poder sentir como que a prova vai acontecer e de lá seguir o norte dele. Eu costumo falar também com os alunos que é o seguinte: quando você tem uma questão, por exemplo, uma função de segundo grau, que você tem que montar aquela fórmula para depois estudar um vértice de uma parábola, estudar as raízes, essa questão se torna mais difícil pela quantidade de conteúdo cobrado nela. Às vezes você pega uma função de uma curva, por exemplo, que eu nunca vi ela uma curva diferente. E aí eu tenho ali a função dela e é só uma análise.
Então, às vezes o aluno fala assim, olha, eu nunca vi esse nome, um elipsoide, por exemplo. Então, eu não vou conseguir fazer essa questão. Não, muito pelo contrário, às vezes é só uma análise ali de um ponto ou outro, e a questão mais difícil mesmo se torna quando, por exemplo, eu pego uma questão de função de segundo grau e tenho que montar toda a função para fazer, por exemplo, uma análise de gráfico. Então, é muito relativo, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte também. Eu falo muito, priorizar contas básicas, trabalhar conta com decimal. Então, por exemplo, hoje, amanhã, a gente tem uma carga horária de conteúdo, a gente tem um volume alto de conteúdo, mas se você não priorizar o elementar, você vai ficar prejudicado na hora da prova, igual o Mal falou. Tem hora que você depende de muita coisa para fazer uma questão só, mas tem hora que você depende de fazer só uma multiplicação de decimal. Nossa, aí demora muito tempo. Então, se o aluno for muito eficaz nisso, ele consegue resolver e garantir mais pontos. Entendi. Inclusive, existe... Quais são assim, os erros mais comuns, ou o que não pode acontecer de você errar em uma questão fácil, por exemplo? Os alunos... isso acontece, né? Fala assim, não, é uma questão fácil, eu errei. Quais são os cuidados assim, que tem que tomar? O enunciado fala muita coisa. Na hora que você vai ler a questão, lá tem todo o detalhe que você precisa. Uma vez caiu uma questão em 2016, falava de uma regra de 3, e que tinha que ter 2 máquinas fazendo uma poda de um terreno. E lá falava, no máximo até 5 horas, eles têm que podar o terreno inteiro. E precisava pedir máquinas para o vizinho. Quando você fazia a conta da regra de 3, dava 16 máquinas. Só que 2 já era do próprio dono. E tinha a resposta, 16. Então não era 16 que precisava, era 14, que tinha 2 dele. Então o enunciado pede tudo, você organiza suas ideias, mas no final a resposta tem que ser muito, mas muito bem criteriosa, porque o enunciado e a lista de resposta, se você for direto nela sem ler o comando da questão em si, você vai marcar de cara e vai errar uma questão que é literalmente uma questão fácil. Então que é o problema. Responder. No Enem a gente tem esse problema também de não poder errar questão fácil e questão média. Porque o Enem ele mantém uma linha de coerência aí, de acerto dos alunos para a gente conseguir ter uma média da nota. Então o Enem olha essa coerência. Se o aluno está acertando as questões fáceis, médias e depois as difíceis. Por exemplo, o aluno acertou uma questão difícil e errou uma questão fácil. Não está mantendo uma coerência. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas questões fáceis, principalmente no comando da questão. E falando do TRI, né, também pensando nele, se você pegar uma questão da mesma área do conhecimento, uma questão difícil, uma questão fácil, se você fizer acertar difícil e errar fácil, é como se fosse um chute. Você perde mais ponto que você perderia. Seria uma coisa... E complementando o que o Vinícius falou, a análise combinatória tem uma ideia que seja uma matéria muito difícil, uma matéria muito interpretativa, e as questões, as alternativas que não ajudam. Então, por exemplo, geralmente o aluno fica com dúvida se soma ou se multiplica. E geralmente tem todas as opções lá de A até E. Uma somada, uma multiplicada. Uma com 2. Então, assim, além de voltar ao enunciado para ter mais segurança, o aluno tem que ter domínio nessas operações básicas, porque ele cai mesmo. Se ele não souber, ele dá uma deslizada. É uma coisa boba de sala mesmo. Quando você passa uma questão que cai numa continha de dividir, a primeira coisa que o aluno faz é o quê? Vou pegar o celular, vou fazer a continha. E na prova vai ter conta, assim. Você tem que treinar muito. Tem que estar afiado nessa divisão, porque é uma coisa simples e que cai muito. Inclusive, essa é uma questão. A tecnologia tem atrapalhado muito, porque tem isso, né? A gente tem mania de ficar fazendo conta no celular aqui para agilizar, e no Enem não pode. Isso é o quê? A gente já tem que começar a treinar, então, a não fazer isso. Sim, a tecnologia ela é essencial, mas na hora que o aluno está com o celular na mão, é claro que ele prefere estar fazendo a continha lá, fazendo para ele, do que ele perder o tempo, supostamente, de fazer. Mas isso é um treino importante que tem que acontecer. A questão do uso da calculadora nas escolas tem que ser assim, para auxiliar o professor durante a sala de aula e não para substituir o conteúdo. O que acontece muito é isso, tem hora que o aluno substitui o próprio conteúdo utilizando a calculadora. E não é bem assim, você tem que saber a utilização dos dois. Quando você tem, quando você não tem, para não passar a perda em nenhuma das situações. E a gente sempre trabalha em sala, por exemplo, às vezes a gente precisa fazer uma multiplicação ou divisão, e às vezes a simplificação na expressão antes de efetuar umas multiplicações grandes é mais vantajoso, porque o aluno faz contas menores, né, e tempos menores também. Então, trabalhar ali a simplificação antes na expressão para depois ir para uma possível multiplicação ou divisão. Então, é uma vantagem, é um caminho que a gente treina exatamente por isso, para facilitar uma resolução de uma questão. E como é que
Uma outra coisa, a matemática tem essa coisa muito de abordar assuntos atuais, o que está acontecendo, tem esse tipo de contextualização, como é que é abordado geralmente, pode esperar? Tem muito. No ano da Copa do Mundo, por exemplo, caiu uma questão que tinha a taça da Copa do Mundo, para você poder resolver de análise combinatória e probabilidade nela. Então foi uma questão totalmente contextualizada. Nós anos atrás caiu também uma questão de um caminhão que ia passar por um túnel, por exemplo, ele tinha 3 tubos e pedia para verificar com a altura do caminhão, a altura dos 3 tubos, se ia acontecer algum acidente. Então era uma análise, uma situação, um problema que eu teria que analisar ali, coisa que pode acontecer no cotidiano, né? Então a gente vê isso, essa cobrança, essa relação com o cotidiano para a gente resolver esses problemas, né? Quando você olha, né, as competências e habilidades que o Enem propõe, uma delas é modelar problemas, né? Trazer coisas da realidade através de expressões, né? O Vinícius comentou um pouco de combinatório, de funções, de geometria também, e isso cai muito também em função. Quando você monta um gráfico, quando você monta uma parábola, geralmente você está associando com elementos cotidianos. Né? Uma área máxima, né? Um lucro, a questão da financeira também é associada. Então, essa questão que o aluno tem que saber integrar tudo é muito importante. Entendi. E agora, dentro desse tempo, né, gente, que é assim, o desafio, como é que fica... O que vocês indicam, assim, de tempo médio que você deve gastar com questões fáceis, questões médias, questões difíceis? O tempo de prever para cada questão é 3 minutos. Então, na hora que for fazer um treino, você pega assim, por exemplo, sei lá, 10 questões, marca meia hora e faz a questão cravado com meia hora. Você vai ter certeza que 3 minutos para cada. Aí uma questão mais fácil, vai fazer mais rápido, então você, sei lá, faz em 1 minuto, aí uma mais difícil vai ganhar 2 minutos nela. Então você fica 5 naquela questão. Mas a média é 3 minutos por questão. Meu Deus. 3 minutos. O aluno tem que ver que o tempo ele tem que ser um amigo dele. Porque muitos alunos trabalham o tempo como sendo um inimigo. Se ele tratar o tempo, falar assim, olha, eu preciso controlar você. Você não tem que me controlar não, eu que tenho que controlar você. Ele vai ter um domínio melhor da prova. Se ele olhar a prova de um outro jeito, se ele ver, não, eu estou cansado, deixa eu levantar a cabeça, deixa eu ir tomar uma água, deixa eu ir no banheiro. Esses momentos, mesmo que o aluno, por exemplo, nossa, eu estou com uma dificuldade, uma questão fácil. Tem hora que uma lavada do rosto já te dá uma claridade. Então, o aluno tem que ter uma ciência assim, ó, se eu estou cansado para fazer a prova, por exemplo, naquele momento, vai no banheiro, vai tomar uma água, porque o tempo tem que ser o seu aliado. Você não tem que jogar contra ele. Ele tem que ser ao seu favor. E aí essa compensação do tempo, né, você ganha uns 2 minutos, 1 minuto para fazer uma questão mais complicada, o aluno ele não pode ficar preocupado assim, nossa, passou 3 minutos a questão, eu já estou perdendo tempo, porque isso desconcentra também. Você está no meio do raciocínio, se você começar, nossa, eu já passei de 3 minutos a questão, nossa, deixa eu pular. Não vai pular para a próxima, ele continua fazendo a questão, porque ele ganhou o tempo dela numa questão atrás. Então tem que ter esse cuidado realmente com o tempo aí, né, ter atenção para não... agora, todas as questões, tomar cuidado para não ficar passando, né, de 3 minutos. Eu sempre costumo, quando eu estou fazendo a prova, eu faço aquela bateria de 10 questões e olho o tempo, porque ele está marcado lá no quadro, por exemplo, a questão do tempo de meia hora. Então, olha, marcou o tempo de meia hora, eu consegui fazer 10 questões, então está tranquilo. Então, como ele não pode usar o relógio na prova, trabalhar com o tempo também, vendo o quadro lá, quando os aplicadores, eles marcam o quadro, é importante. Então, assim, pode... E só mais um detalhezinho, gente, toma cuidado com o gabarito. O gabarito é o seu cartão de entrada na universidade. Então, se você, né, tem aquele receio de toda hora ir marcando um gabarito, tem alguma dúvida, reserve um tempo que seja no final da prova para você marcar o gabarito. Ele é o seu passaporte. Ele que é o seu cartão de resposta para você conseguir acesso na universidade. Então, eles têm que ter muito zelo mesmo, porque muito carinho nessa marcação. Porque acontece muito isso, né? De ser... um tempo pro gabarito. E fazer correndo, marcar coisa que você não... Então, assim, ainda mais que o nosso dia está junto com uma outra área que tem um volume alto de questões envolvendo conta. Então, o aluno vai lá pipocando e vai marcando no gabarito. Então, o aluno tem que ter uma estratégia que seja nos 30 minutos finais para marcar o gabarito de todas as questões e lacrar na prova. Com bastante. E agora, inclusive, justamente por isso, por ter, né, outras disciplinas cobranças no mesmo dia, o melhor é o quê? Começar pela prova de ciência da natureza ou pela matemática? Tem dica assim? O que a gente pega assim, matemática tem mais questões. Se você deixar ela pro final e por um acaso você perder tempo no final, você vai ter que chutar muitas questões. Então, assim, o tempo ele é assim, essencial. Marca o tempo,
né? O Marlon deu a dica muito importante de olhar o aplicador tirando as marcações, mas principalmente fazer as questões que você tem mais afinidade. Mas matemática não deixa para o final, porque a chance de você errar a questão porque está chutando tudo é grande. Entendi. Bom, e agora, pensando em questão de pontos, né? É uma matéria de peso e tudo. O que espera, assim, de se acertar em matemática? Quantas questões, mais ou menos, aí, que se acertar, você está garantindo aí, né? Uma tranquilidade na vida. A gente costuma falar que o número de acertos, né, na prova de matemática é menor comparado com as outras matérias, né? Não quer dizer que a menor nota ali, mas o número de acertos todo o Brasil aí, ele tende a ser um menor. Então, quando a gente faz uma média rapidinho, um aluno, por exemplo, quando eu trabalho com a média de questões acertadas, se eu tenho, por exemplo, uma média de 17 questões acertadas, então um aluno que está ali na faixa de 17, 20, ele vai conseguir uma pontuação maior do que outra área, por exemplo. Então, na matemática, um aluno que faz 17 a 27 questões, ele não está tão ruim. Ele está com pontuação ali por volta de 600, 500 e pouco, 600 pontos, porque a prova de matemática ela tende a ter um número de acertos mais baixo. E aí o TRI vem complementando isso. O TRI faz o quê? Se você está na prova de matemática, por exemplo, questão 159, e aí é uma questão fácil. E aí depois você faz essa questão e continua fazendo lá na questão 170, por exemplo, você encontra uma questão difícil. Se você acerta as duas, então vamos colocar aqui uma análise superficial. Cada questão vale 20 pontos. Se você acerta as duas questões, você vai ficar por volta dos 40 pontos nessas duas questões. Só que o sistema anti-chute, igual o Vinícius comentou do Enem, é o seguinte: você faz a questão mais fácil. Se você chegar a errar essa questão mais fácil e acertar uma difícil, por exemplo, nós estamos falando aqui do logaritmo da exponencial, imagina que seja uma questão de exponencial fácil e lá na frente uma de logaritmo mais difícil. Se eu erro essa questão mais fácil e acerto difícil, o que o Enem ele vai ver? Pessoal, o aluno chutou essa questão mais difícil. Então, vamos pensar em pontuação. Se eu acertar as duas, por volta de 40 pontos. Agora, se eu erro a fácil e acerto a difícil, eu não vou ter 20 pontos na questão difícil. Eu vou ter uma pontuação menor. E aí, é preferível, igual a gente está falando desde o começo, fazer o quê? Priorizar as questões mais fáceis e médias, porque elas vão dar uma pontuação. Por exemplo, se eu acerto 30 questões, eu estou com uma pontuação legal, uma pontuação bacana. E aí, depois que eu começo a fazer as questões mais difíceis, minha nota sobe muito. Então o TRI trabalha muito com isso, é o sistema anti-chute para ver se o aluno manteve uma coerência. Se o aluno acerta quase todas as questões fáceis e médias e acerta algumas difíceis, ele vai ter uma coerência muito boa. Agora, o que não pode é acertar, por exemplo, um monte de questão difícil e errar muita questão fácil. E essa a nota cai muito. Então tem que tomar cuidado, além de tudo, além do tempo que a gente estava falando, com essa condição de acertar as questões fáceis e médias, e tomar muito cuidado, fazer mesmo as questões difíceis para a sua pontuação subir muito. E a gente tem em média, o que faz passar é as questões fáceis e médias. A difícil vem para complementar a nota. Complementar a nota, subir muito. O que faz te dar uma alavancada é fácil e média. Então, por volta de, só complementando, por volta de 40 pontos ali, 40 e poucos pontos, o aluno está com uma nota até superior a 900 pontos. Então tem que pensar muito nisso. Se ele acerta aí por volta de 30 questões contando médias e médias fáceis, difíceis e as fáceis, ele está com uma pontuação muito boa, por volta de 800 pontos. Então tomar cuidado, verificar, olha, fazer as questões fáceis com tranquilidade. Se tiver que pular alguma mais difícil para voltar no final, faça isso, exatamente para ter essa estratégia na hora da prova, ter essa coerência. Uma coisa muito comum é falar assim: nossa, Lucas, eu acertei 33 questões. Aí o Mar fala: eu também acertei 33 questões. Aí as nossas notas são totalmente diferentes. Então, assim, por causa disso mesmo, por causa desse desnível entre as fáceis, médias e difíceis. Então, o aluno tem que, ao comparar, né, o gabarito, ou ver as respostas, tem que ter ciências. Olha, essa questão foi fácil, essa questão foi média, foi difícil. Porque dependendo se eu acerto uma questão e erro outra, igual o Mar falou, vai ser muito difícil equilibrar a nota. Ou seja, não é assim, acertei tantas questões, logo isso me garante tantos pontos. Cada questão tem um valor diferente. E depende da sua coerência na prova. Então, não, eu tenho só, realmente só é um jogo, é um jogo. É uma estratégia. Bom, agora, o Enem 2018, ele foi considerado difícil, assim? A gente está querendo saber qual que é a tendência desde 2019, né? O que esperar que vem por aí. Então, o Enem está vindo só aumentando o nível de questões, o nível de cobrança.
Então, assim, a comparação do 2018 em comparação do 2017, 2018 foi mais difícil do que 2017. Então, essa tendência a continuar, esse ano é capaz de que o nível da prova seja superior do que do ano passado. E conteúdos mais específicos, sim, né? Trabalhar conteúdos específicos, assim, e consegue trabalhar vários conteúdos, então na análise combinatória, na função, na geometria plana, espacial, trabalhar na razão, na proporção, então consegue trabalhar conteúdos bem específicos, assim, e a gente viu que 2017 para 2018 aconteceu isso. A gente conseguiu verificar, por exemplo, a questão de combinação, né, combinação com repetição, são conteúdos que tem que ser trabalhados em sala de aula. Não dá para o aluno chegar e falar assim, olha, eu sei o básico, eu vou conseguir fazer a prova. Não, tem que estudar, tem que analisar os conteúdos, tem que dar uma revisada, tem que estudar até o final ali, para a gente conseguir fazer uma prova bacana. E uma estratégia que o aluno pode ter também, é utilizar as alternativas a seu favor. Então, por exemplo, você tem uma questão de função trigonométrica, questão do ano passado. Se o aluno te deu o gráfico, te deu as opções e tudo em função de expressão, se o aluno supôs alguns valores fáceis, que ele tem algum domínio, ele conseguiria fazer a questão. Essa questão, se você montar a lei, é muito trabalhosa, mas se você supor alguns valores, vai ser mais rápido de resolver. Questão de combinatória. Então, olha que você não precisa saber, nossa, é uma fórmula, né, de combinação. Se você entender o princípio fundamental da contagem, você consegue fazer questão através das alternativas. Então, tem hora que o conteúdo vai ser um conteúdo pesado? Vai, mas as alternativas estão lá para te ajudar. Então, igual eu sempre falo, a alternativa está lá para te auxiliar porque é um jogo. E ela faz parte do jogo. Então, você tem que observar ela para ver se tem algum ganho. Principalmente nesses conteúdos mais pesados. E a gente achando aqui, principalmente nós mães, que eles estão lá para confundir, mas na verdade não estão então para confundir a gente, né? E, inclusive, nessa questão de matemática não tem jeito de você aplicar a regrinha de 3 ou chute, não tem coisa de eliminação, não, né? Tem que saber. Tem que saber. Eu até comento sempre, o Vinícius comentou de uma questão das máquinas do gramado, todo mundo fala, eu vou fazer essa questão com regra de 3. Beleza, mas faz uma regra de 3 e aí quando vai olhar a proporção é inversamente proporcional. Então se faz uma regra de 3 de qualquer maneira ali, você vai errar a questão, né? Além de olhar para o gabarito, para as alternativas e verificar, olha, não é esse valor que eu achei. No comando da questão tem uma pegadinha, tem uma sacada aqui no comando da questão. Então tem que ter muita atenção. E, por favor, a vida não é só regra de 3. Você está entendendo? A vida não é só regra de 3. Existem vários conteúdos. Quando não pode fazer, não sei fazer. Vou usar a regra de 3 para dar certo. Não. Na vida. Pelo amor de Deus. Vida tem outros conteúdos. Claro que regra de 3 tem uma aplicação bem alta na nossa sociedade, mas a vida não é só regra de 3. Tá? Por favor. Beijos de luz. E aí eu só quero então passar a bola para vocês para dar assim aquela última dica lá para a gente fechar, que já foi o nosso tempo também, né? Tá esgotando aqui. Então, queria falar para todos os alunos, né, que vão fazer a prova lá domingo, galera, sai mais cedo de casa, sai com tranquilidade, vai lá, tudo que você fez, você vai colocar em prática no dia da prova, ter muito cuidado, muita atenção com as questões, com as pegadinhas, com o que está pedindo na questão. Então, tá com o coração aliviado para fazer a prova. Estudou, vai lá, faz a prova com tranquilidade, lembrando das estratégias e, né, tirar uma nota bacana aí. Uma dica que eu sempre dou para meus alunos e trazer muita paz para vocês é o seguinte: organizar dados é importante. Coloca na sua cabeça. Utilize diagrama ao seu favor, utilize tabela ao seu favor, utilize setas ao seu favor. Quando você faz isso, a questão se torna muito mais didática para você resolver. Então isso é uma estratégia também. Tudo que for muito difícil, tudo que for de tabela, gráfico, tente começar primeiro para te dar uma paz. Tabela é bom porque os dados já estão organizados para você. Então a minha dica final é essa. E muita luz na hora de fazer a prova. Igual o Marlon falou. Que ilumine mesmo, literalmente. Que saia todas essas formas na cabeça tudo aí. Desça aí. Principalmente nessa hora começa a falar assim, professor, eu estudei, mas eu não lembro de nada. Calma. Você lembra assim, na hora da prova você vai começar a ler, você vai ver que tudo vai aparecendo, porque você estudou direito, você está muito bem preparado. E olha, a prova é sua e de ninguém mais. Fica tranquilo. A vaga está te esperando, simplesmente é só lá marcar a resposta certa e ir embora, acabou. Isso tem que falar aula de motivação. Muito cuidado com o gabarito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Beleza, professores, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada pela participação. Agradeço. Pessoal, muito obrigada também pela participação de todos vocês aí, né, ao longo dessa transmissão que a gente vem fazendo nessas últimas 2 semanas. Obrigada mesmo. Desejo para vocês boa sorte, arrasem, como eles falaram aqui, né? Muita luz. Muita luz. E lembrando que quem chegou, né, depois que nossa conversa começou, perdeu alguma parte de conteúdo, vai tudo agora para nossas redes sociais e também para o site do jornal. É só acessar em.com.br/educação/Enem. Então é isso. Tchau, tchau e boa sorte!